Olá, meus queridos, salve, salve a todos! Estarei aqui mais uma vez neste momento com muita alegria para trazer para vocês mais uma mensagem poderosa da Palavra de Deus para o seu coração. Fique ligado aí porque nós vamos falar hoje de bênçãos, de multiplicação de pães e peixes, que isso se transformam em bênçãos para a sua vida. Vamos ao texto, preste atenção nesses versículos que eu estarei lendo agora e depois você vai prestar atenção até o final desse vídeo na explanação do mesmo. Saiba de uma coisa, você sempre tem algo para oferecer para alguém. Vem comigo. Livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 15 até o 18, que diz assim: E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão para as aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhes disse: Trazei-nos aqui. Só até aqui, queridos, e dentre desses versículos em que acabei de ler, vocês vão perceber a intensidade das bênçãos que Deus tem para você e daquilo que você tem para oferecer para outras pessoas. Observe que o texto diz o seguinte: para entender todo o contexto, a gente vai ter que pegar do início, lá do versículo 13. Na verdade, o que estava acontecendo ali é que Jesus Cristo teria se retirado de um determinado lugar em que ele estava, depois de receber a notícia que os seus discípulos lhes trouxeram. Na verdade, uma má notícia. E que má notícia foi essa, Paulo? Eles disseram para Jesus que João Batista tinha sido degolado no cárcere e que realmente a cabeça dele teria sido pedida em um prato e que o corpo dele teria que ser sepultado. Após Jesus Cristo receber essa notícia, ele imediatamente partiu daquele lugar e foi para um lugar deserto. Foi com seus discípulos para um lugar deserto. Só que a multidão ficou sabendo de toda a situação, porque a multidão estava sempre ligada no que Jesus fazia, no que ele estava fazendo, sempre atrás de novidades, atrás de bênçãos, atrás de muita coisa que Jesus Cristo poderia oferecer, porque ele realmente pode. E é isso que nós temos que fazer também com a multidão do antepassado. Estarmos sempre correndo atrás de Jesus, não no sentido figurado correndo atrás, mas correndo no sentido do alvo que é Cristo. E aqui Jesus Cristo partindo para lá, ao chegar lá já estava tarde, a multidão já estava naquele local. E ele começou realmente a curar leprosos, a abençoar muitas pessoas que chegavam até ele para serem curados. E ele estava ali realmente como Deus da misericórdia, e as pessoas que lhe procuravam realmente ele não deveria deixar passar despercebido. E assim o tempo foi passando e ele foi fazendo os seus milagres, foram fazendo assim os seus benefícios, e aquela multidão cada vez mais ficando feliz por estar perto de Jesus, por terem os seus desejos concretizados. Mas o tempo passou, já era bem tarde. Então os seus discípulos chegaram para ele agora e disseram: Olha, Senhor, despede a multidão, porque eles estão com fome, já faz muito tempo que eles estão aí, para que eles vão para as casas, para as suas aldeias e comprem comida para si. Aí Jesus Cristo diz para eles: Olha, não, vocês mesmos podem alimentá-los. Aí imagine, queridos, os discípulos estavam com Jesus e a multidão não era pequena, era mais de 5.000 pessoas, só de homens tinha mais de 5.000, fora mulheres e crianças. Como os discípulos iriam realmente alimentá-los? Então Jesus Cristo diz para eles: Olha, o que vocês têm aí? Eles disseram: Olha, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas? Meus queridos, minha querida, 5 pães e 2 peixes na minha mão e na sua mão pode ser realmente muito pouco mesmo,
para distribuir ou para alimentar ou para abençoar multidões. Mas 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, ele se torna realmente num grande milagre, a ponto de saciar todos eles, ainda sobrar 12 cestos cheios. O que eu quero dizer, meu querido, que quando Jesus Cristo diz para eles, olha, alimentai-vos vocês, ou seja, quando ele diz assim, olha, dai-lhes vós de comer, Jesus Cristo sabia que mesmo o pouco que aqueles discípulos tinham, porque ele conhece todas as coisas, era o suficiente para alimentar aquela multidão. Porque Jesus sabe que o pouco que você tem, talvez você está se sentindo aí incapaz de fazer, por exemplo, pelo menos uma oração. Talvez você está se sentindo incapaz de louvar ao Senhor, porque talvez não sabe cantar direito. Talvez você está se sentindo incapaz de ler um texto na casa do Senhor, ou de fazer uma ministração, ou de louvar ao Senhor. E esse pouco que você tem, espiritualmente falando, nas mãos de Deus, você colocando nas mãos de Deus, será o suficiente para que milhares de pessoas, ou milhares de pessoas que estiverem ali, ouvindo, serão abençoadas por Cristo. Porque o que você tem não é seu, é Deus quem te deu. Deus te colocou realmente como mordomo, como administrador de todas as coisas, sejam elas espirituais ou materiais. Portanto, meu querido, saiba de uma coisa, se tiver alguém necessitando de um pão, talvez você não tenha muito, mas aquele pouquinho que você tiver, se você der de coração para aquele teu irmão, para aquele necessitado que está precisando, saiba de uma coisa, será muito grande, será multiplicado para a vida daquelas pessoas. Porque é assim que Deus faz. Deus sempre sabe que nós temos algo para oferecer. Talvez você possa imaginar, mas eu não tenho absolutamente nada. Você tem sim. Porque se você tiver fôlego de vida na sua vida, já é o suficiente, já é o bastante para você multiplicar isto nas mãos de Deus. Portanto, meu querido, minha querida, entregue o que você tem nas mãos do Senhor, para que Ele possa realmente entregar nas mãos do Pai através da oração, porque foi assim que Ele fez. Quando os discípulos trouxeram aquilo que parecia pouco, 5 pães e 2 peixes, nas mãos de Jesus Cristo, sabe o que Ele fez? Ele nos ensinou uma grande oração, uma grande lição. Ele apenas erguendo seus olhos para o céu, deu graças ao Pai, agradecendo por aquilo que eles tinham naquele momento. E foi o suficiente para que Deus ouvisse a oração dele e multiplicasse aqueles pães e peixes para milhões, milhares de pessoas. Meu querido, é assim que nós temos que fazer. Coloque nas mãos do Pai tudo o que você tem, através da oração. A palavra de Deus diz, olha, tudo quanto pedires em oração, crendo, o recebereis. É necessário que, quando nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, faça o que Jesus fez. Não olhe realmente para o pouco, porque Deus do pouco pode se tornar muito. E porque Deus do nada pode fazer tudo. Porque Ele é Deus. E se você crer nessa palavra, saiba de uma coisa, você é capaz de ajudar a outras pessoas com aquilo que você tem, para que Deus possa também te ajudar com o pouco que você tem. Porque o pouco nas mãos de Deus, ele se torna muito. Porque o nosso Deus é um Deus de bênçãos, é um Deus de multiplicação, é um Deus que realmente faz e acontece. Porque Ele é Deus. Por isso, tão somente confie no Senhor. Entregue confiantemente ao Pai aquilo que você tem. Não importa se é pouco, não importa se você talvez seja capaz de dizer, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Não diga isso, porque Jesus capacita você, mesmo você se achando que não é capaz, porque Ele realmente te escolheu para ser um abençoador. E você sendo um abençoador, Ele vai te abençoar. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Deus da multiplicação de pães e peixes, de bênçãos e bênçãos na nossa vida. Confie nele, porque o mais Ele fará. E aquela multidão sendo alimentada, todos eles, mulheres, crianças, foram agora para casa completamente felizes. Abençoados espiritualmente, porque Deus já tinha trazido o pão espiritual, que foi a palavra. Depois trouxe o pão físico, que foi a multiplicação de pães e peixes
todos voltaram satisfeitos. Porque é assim, isso mostra, meus queridos, que quando nós vamos para a casa do Pai, nós temos que receber, mas também temos que dar aquilo que Deus tem, mesmo que parece pouco para nós, mas nas mãos do Senhor se torna muito. Existem muitas pessoas que estão precisando do seu pouco para ser multiplicado, para ser abençoado, para ser assim saciado na casa do Pai. Faça aquilo que Deus te confiou, porque o mais Ele te acrescentará. Fique com Deus, que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.